Primeira Guerra Mundial, a era da Guerra das Trincheiras. $20 milhões de homens combateram num labirinto de trincheiras e túneis subterrâneos, cujo comprimento seria suficiente para dar a volta ao mundo. Muitos soldados nunca chegaram a sair do campo de batalha. Os seus corpos e armas foram engolidos pela terra. Agora, uma equipa de historiadores e arqueólogos veio para escavar as trincheiras da linha da frente. Este chão lamacento contém pistas de um mistério. Como é que estas trincheiras tornaram a Primeira Guerra Mundial tão difícil de ganhar? Isto é uma espingarda britânica Lee Enfield. Isto é uma Bulldog, uma pá comum britânica. A evolução da guerra de trincheira é uma evolução da tecnologia. Nos próximos 10 dias, esta equipa vai revelar as pistas escondidas nas trincheiras. E os homens que nelas lutaram, viveram e morreram. Cavando Trincheiras, primeiro episódio. Fora da cidade de Ypres, estende-se o famoso campo belga da Flandres. Este tranquilo terreno agrícola foi, em tempos, um dos campos de batalha mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Algumas das primeiras trincheiras da guerra foram aqui escavadas, criando um novo tipo de batalha. Este terreno tornou-se o caldeirão da guerra, onde homens morreram por avanços medidos em metros e não em quilómetros. Hoje, uma grande extensão das trincheiras ainda aqui se encontra, escondida por baixo do solo. Mas agora, a cidade de Ypres está a formar um novo tipo de invasão. A pressão urbanística ameaça pavimentar estes campos de batalha históricos. As últimas memórias da agonia desta guerra em breve serão perdidas para sempre. Para salvar o passado, uma equipa de arqueólogos veio escavar as trincheiras antes que elas desapareçam para sempre. Entre eles está Mark de Wilde, arqueólogo principal do Flemish Heritage Institute. Tem que ser possível proteger alguns destes locais, pois eles estão muito bem preservados e são muito valiosos. Existem provas verdadeiras de desumanidade, se quiserem. Esta guerra teve lugar há 90 anos atrás. Ninguém tem a certeza de quanto irá encontrar, ou se 90 anos de lama e erosão destruiriam o que pudesse restar da guerra. A equipa atribuiu a si própria apenas 10 dias para escavar antes que o inverno belga se instale, mas ninguém tem a certeza de estar a escavar no sítio certo. Com a esperança de que uma investigação dê resultados, começam a escavar no local onde pensam que esteja a linha da frente alemã. Muito bem, estamos a caminhar em direção à terra de ninguém. Para interpretar os itens encontrados, a equipa vai precisar da ajuda de especialistas mundiais como o historiador militar Peter Barton. As linhas vão atravessar este campo, uma autoridade em praticamente todos os aspectos do combate subterrâneo. No terreno ligeiramente elevado. Todas as linhas britânicas estão embaixo no vazio. Nunca tinha tido a experiência de uma escavação arqueológica assim, onde abrimos ao mesmo tempo as linhas da frente alemã e britânica, com uma equipa a trabalhar em ambas as escavações ao mesmo tempo. Primeiro escava-se uma faixa pouco profunda, com 50 metros de comprimento. O que estamos a fazer aqui é remover a camada superior do solo, expondo o subsolo. E aqui os detectores de metal estão a tentar encontrar quaisquer vestígios ferrosos. Poderão ser cercas de arame, poderão ser balas, cápsulas de balas e balas por explodir. E nós acreditamos que esta secção aqui é a trincheira que foi usada desde maio de 1915 até ao início da Terceira Batalha de Ypres. Esta era, portanto, a linha de frente alemã. Em breve, a primeira relíquia da guerra. O Frankie está a segurar uma cápsula de uma granada de estilhaços de mais ou menos 8 quilos. O que teria estado dentro da cápsula, muitas centenas destas pequenas bolas. Estas pequenas bolas são atiradas das cápsulas, atingindo diretamente as tropas que se aproximam.
E esta era de facto uma das armas mais letais, porque fazia uma ferida de entrada deste tamanho, mas como é feita de chumbo, propagava-se dentro do corpo e provocava uma ferida de saída do tamanho de um prato de refeição. No início da guerra, os aliados estavam à mercê da artilharia alemã. Sacos de areia e fossos pouco profundos fornecem pouca proteção. Os estilhaços choviam do céu e os aliados não tinham onde se esconder. Em agosto de 1914, o exército alemão criou uma passagem pelo norte da Bélgica a caminho de França. O objetivo era Paris, mas foram forçados a regressar pelas forças aliadas. No final de 1914, os exércitos enfrentaram-se ao longo de uma vasta frente, com os aliados a segurar a cidade de Ypres. A quantidade de sangue derramado nestes campos levou os britânicos a acreditar que se Ypres estivesse perdida, então também a guerra poderia estar perdida e o Império estava em grande perigo. Nos limites da atual Ypres, começa a busca pelas trincheiras britânicas. É um trabalho perigoso, pois certamente há balas que ainda não explodiram. Então a equipa faz um curso relâmpago de como lidar com artilharia viva e cápsulas de gás letal. Laten we zeggen, blokje springstof die hierin zit, op het moment dat het ontploft, wordt dat ongeveer omgezet tot 3000 keer zoveel lucht. O Frankie está a colocar uma bandeira de gás para que todos saibamos para onde o vento sopra no caso de acertarmos numa cápsula de gás ou algo parecido. Sabemos então em que direção devemos evacuar. Com o solo superior removido, resquícios da guerra começam a aparecer. Peter Barton ajuda a identificar os artefactos. O Frankie está a escavar o caminho até aqui e a encontrar muitas e muitas cápsulas vazias de Mauser, a metralhadora alemã. O exército alemão foi o primeiro a ver o potencial mortífero das metralhadoras. O poder combinado das balas de metralhadora e das granadas de estilhaços deixou a infantaria dos aliados sem armas à altura e desesperada por abrigo. Numa carta para casa, um soldado escreve: Há pedaços uivantes de metal quente a voar por toda a parte, metralhadoras e um pandemónio à nossa volta. Vamos lá abaixo procurar abrigo, não conseguimos tocar com as unhas no chão nem pôr a cabeça debaixo do chão porque não conseguimos avançar mais. Como é que se consegue sair disto intacto? Sargent Bill Hay, Royal Scots. Os soldados não têm para onde ir, senão mais fundo, terra adentro. A evolução da guerra das trincheiras é a evolução da tecnologia. Estamos a ver as trincheiras na fase inicial da guerra a serem encaradas como simples arranhões na terra, sem serem pensadas de forma alguma como algo permanente. As trincheiras simplesmente apareceram nesta paisagem porque os homens precisavam de se abrigar do aço, das balas, dos estilhaços. É tão simples como isso. Em apenas 4 meses de Grande Guerra, os britânicos perdem 60 mil homens. Os fossos pouco profundos tornam-se armadilhas mortais. Algo tem de mudar depressa. Agora a equipa vai encontrar respostas. Esta é a primeira prancha de soalho da trincheira que descobrimos. Estão prestes a encontrar provas de um dos maiores armamentos e massacres que o mundo já viu. Uma escavação histórica do campo da Flandres está a revelar provas daquilo que levou os soldados a correr em busca de abrigo durante a Primeira Guerra Mundial. Os estilhaços e a metralhadora deram início à Guerra das Trincheiras na frente ocidental. As trincheiras foram tapadas após a guerra, felizmente apagadas.
Mas agora, no segundo dia de escavação, ainda não se tem sinal evidente de quaisquer trincheiras. Onde deveria estar a trincheira alemã, um pedaço de terra descolorida oferece uma pista. E isto pode ser uma trincheira tapada ou buraco provocado por um rebentamento. É aí que tu vais escavar, no solo escuro? Sim, apenas o solo escuro. Algumas secções pequenas para ver. A 100 metros de distância, a equipa ainda procura sinais da linha da frente britânica. Os arqueólogos retiraram a superfície e limparam-na. E o que estamos a descobrir agora, as primeiras descobertas, os primeiros artefactos que aparecem neste momento. O que chama a atenção, o que realmente choca, de certo modo, é que as pessoas vão plantar aqui, elas vão andar aqui, vão andar em cima de munição viva, vão caminhar em cima de granadas e de cápsulas de gás. Isto é o que se chama uma bala de infantaria Mark VII. Esta é a bala comum que era disparada das espingardas Lee Enfields. Esta é a posição da qual as balas são disparadas normalmente em grande quantidade e pode imaginar-se este tipo de coisa a ser feita em posição. Todas as manhãs os soldados levantavam-se e relembravam os alemães, ou os alemães relembravam os britânicos, canadianos e outros que eles ainda estavam ali. Para encontrar as trincheiras dos aliados, a equipa escava nas profundezas do barro. Ironicamente, a primeira coisa encontrada pelas pás da equipa é uma pá. Isto é uma comum pá Bulldog britânica. Ainda hoje são fabricadas. As tropas britânicas no Iraque provavelmente estão a carregar uma neste momento e esta é talvez uma das melhores pás para este tipo de atividade. Tem uma boca aberta. Isto é um instrumento necessário no dia-a-dia para escavar estas trincheiras. No final de 1914, com milhares de pás espalhadas pelas tropas, ambos os exércitos começaram a escavar e a frente ocidental nasceu. Ambos os lados simplesmente baixaram as suas espingardas, pegaram nas enxadas e começaram a entrincheirar-se. A enxada tomou o lugar da espingarda. Já não precisavam da espingarda, apenas de abrigo. Escavar, escavar e escavar. Aquelas trincheiras ainda estão aqui, algures. O truque é encontrá-las. À medida que o segundo dia avança, a equipa volta a consultar os mapas das trincheiras com 90 anos e as fotografias aéreas, tentando detectar o local onde devem escavar. Se tiverem de escavar no sítio certo, vão encontrar sinais das trincheiras dos aliados e do outro lado da terra de ninguém encontrarão a linha alemã. Temos que ser muito otimistas em relação a isto. Nunca sabemos o que vamos encontrar, mas somos quase sempre surpreendidos. Finalmente, uma descoberta. O que temos aqui é um grande alívio. Eles encontram indícios de uma trincheira dos aliados. Esta é a primeira prancha de soalho que descobrimos. Estávamos preocupados que talvez toda a infraestrutura da trincheira tivesse sido removida, mas não foi. As pranchas de soalho gradeado de trincheira foram desenhados para manter os pés fora de água. Na verdade, sustentavam-nos para que não estivessem em contacto com o chão, mantendo os pés secos. Um aspecto absolutamente fundamental neste tipo de guerra. É uma grande emoção. Parece até um pouco estúpido estar entusiasmado por causa de pranchas de soalho, mas estou. Esta prancha em particular dá-nos uma informação muito importante porque podemos ver para que lado está orientada. O homem ficaria aqui de pé, assim.
E isto provavelmente significa que se isto é a linha da frente, então esta era a zona de fogo. Na verdade, onde eu estou neste momento é difícil de acreditar, mas mais do que a linha da frente desta parte da frente ocidental da Pilcan Ridge, é a linha da frente do Império Britânico. As pranchas de soalho significam que a equipa finalmente identificou a linha da frente dos aliados. A linha alemã deve estar a 100 metros de distância. As pranchas de soalho gradeado foram inventadas para que os aliados pudessem lutar contra o seu segundo inimigo, a água. A tabela da água controlava a profundidade de todas as trincheiras. Estavam em toda a parte na frente ocidental, mas especialmente nesta área onde estava tão perto da superfície. Os soldados escavavam trincheiras à procura de segurança, mas o que encontravam era água. A linha d'água está apenas 1,20 m abaixo da superfície. Pior ainda, o solo argiloso aprisiona cada gota d'água. As trincheiras tornam-se valas. No início de 1915, as chuvas intensas juntaram-se à infelicidade dos soldados. Um canadiano descreve a frustração de escavar na linha da frente. Estava um tempo péssimo enquanto ocupávamos as trincheiras. A chuva continua a fazer muita lama e grandes danos aos parapeitos. Todas as manhãs encontrávamos uma parte da trincheira que tinha dado de si e durante o dia a companhia mantinha-se ocupada a construí-la novamente. Soldado John F. Moulds. Os soldados alemães tinham menos problemas. As suas trincheiras estavam elevadas e secas. A razão pela qual as trincheiras alemãs estão mais elevadas é porque eles escolheram colocá-las ali no início da guerra. Eles deliberadamente avançavam para terreno mais elevado ou recuavam para terreno mais elevado. Eles não se importavam de recuar, desde que estivessem em terreno elevado no inverno. Então o que temos aqui é os alemães num terreno mais elevado, mais seco, e isto significava que eles podiam bombear a água para fora das suas trincheiras e que ela escorreria para as trincheiras britânicas. As pranchas de soalho fornecem apenas um conforto parcial contra a água. Muitos soldados que escapavam da artilharia alemã tornaram-se vítimas da maldição da guerra, o pé de trincheira. Pé de trincheira é algo que se apanha se os pés estiverem constantemente dentro de água. Os pés começavam literalmente a apodrecer, podia originar gangrena e teriam que ser amputados. Com os dedos dos pés a cair, os médicos inicialmente pensavam que fosse devido ao frio, mas esta maldição durava o ano todo. Num caso concreto, no batalhão inteiro, 400 homens ficaram com o pé de trincheira. Em muitos casos, a única cura era a amputação. Apesar das condições, as ordens britânicas eram de manter a linha a qualquer custo. Aos britânicos foi dito para manterem as suas posições onde haveriam de morrer. Os comandantes no campo diriam: "Mas isto é terrível, porque nós estamos num pântano aqui, senhor." E eles respondiam: "É assim, ficam onde estão e escavam. Os britânicos não voltam para trás." A recusa britânica em retirar criou uma das posições mais expostas da frente ocidental, o saliente de Ypres. Aqui, a linha aliada entra por território inimigo. Dos cumes em volta de Ypres, os alemães dispararam sobre os aliados pela frente, ambos os lados e por trás. Para os aliados, a geografia do saliente era um pesadelo tático. Esta área do saliente de Ypres era o caldeirão, onde eram derretidas a frente ocidental, as forças britânicas e todas as outras a que podemos chamar coloniais, se quiserem. Tropas do mundo inteiro vieram e lutaram nessas trincheiras que estamos aqui a escavar. A equipa está prestes a descobrir sinais do mundo bizarro que os soldados encontravam aqui. Isto era o lar, a vida deles. Um mundo onde tudo parecia desenhado para matar ou mutilar. Isto é arame farpado da Primeira Guerra. Na primavera de 1915, novos soldados encheram agora os infames campos de batalha da Bélgica. Viajaram dos confins mais distantes da Commonwealth, desde a Austrália, Nova Zelândia, Índia e Canadá. Centenas de milhares de homens voluntariaram-se para viver, matar e morrer nas trincheiras da frente ocidental.
Agora, no terceiro dia de escavação, os arqueólogos estão a encontrar sinais do estranho novo lar dos soldados. Estamos a começar a ver a evolução deste sistema de trincheiras. Podemos ver as secções retas, podemos ver a zona de fogo aqui, podemos ver a passagem de regresso, por isso aquelas formas que vimos nas fotografias aéreas, estamos a começar a vê-las no terreno. Isto está a tomar precisamente a forma do tipo de estrutura em que os soldados lutaram durante a guerra. As trincheiras seguem continuamente em torno de curvas apertadas e era absolutamente necessário manter a comunicação para evitar o caminho errado. Se separasse por um momento, era fácil perder o homem da frente. Então nós caminhávamos depressa num passo de morte com o nosso equipamento pesado a balançar e a abanar enquanto tropeçávamos e dizíamos palavrões na escuridão, tanto quanto o nosso fôlego permitia. Soldado Frederick Elias Noakes. Essas são as placas sobre as quais milhares de homens do mundo inteiro andaram. As trincheiras onde eles viveram. Isto era o seu lar, a sua vida. Eles foram quase exilados aqui. Estiveram aqui durante tanto tempo. Era como um mundo extraterrestre. As coisas eram feitas de modo totalmente diferente. Poderiam esquecer a sua vida civil. E daquele momento em diante, depois de terem mudado para as trincheiras, tornavam-se soldados trogloditas. Não moravam em casas, mas em buracos no chão. Tinham o cheiro da terra nua, da terra molhada. Tinham o cheiro da decadência humana. Aquilo era algo a que eles tinham que se habituar. Os recém-chegados rapidamente descobriram que a primeira tarefa não era lutar, mas sim escavar, para construir o sistema de trincheiras mais sofisticado que o mundo já tinha visto. Isto era uma guerra de engenheiros militares. Eles não eram responsáveis apenas pelos desenhos e pela construção das trincheiras, mas sim por toda a infraestrutura. Qualquer coisa que se encontre nesta trincheira terá sido desenhada. Nada era por acaso. Não havia evolução aleatória na guerra das trincheiras. À medida que os soldados cavavam, as paredes enlameadas caíam e desfaziam-se na água. Mas os engenheiros reais tinham uma solução, e a equipa encontrou provas disso 1 metro abaixo da superfície. Agora entramos nos detalhes da construção das trincheiras. Estes são apoios em A, que seguravam as paredes da trincheira. Consegue-se ver que isto se estenderia mais para cima, segurando aqueles revestimentos de aço no seu lugar, impedindo a trincheira de cair. E por cima dos apoios em A ficava a prancha, ali. A água passava por baixo para que a água que entrasse na trincheira ficasse abaixo do nível da prancha, mantendo os pés secos. Uma parte absolutamente crucial na guerra de trincheira. Isto é uma indicação de como o exército britânico e o da Commonwealth tentaram fazer face ao que viram aqui, construindo novas tecnologias e inventando coisas como o sistema de trincheiras de apoio em A. Os britânicos e os aliados da Commonwealth estavam a tentar comandar aquele pedaço de terreno. Em apenas alguns meses, os poços improvisados para as espingardas tinham evoluído para uma vasta fortaleza subterrânea. Os soldados construíram aproximadamente 19.000 quilómetros de trincheiras. Em breve, tinham sido construídas trincheiras suficientes para dar a volta ao mundo. Mas nenhuma trincheira estava totalmente segura. O líder do projeto, Mark de Wilde. Parece que houve uma explosão aqui e é por isso que as pranchas e outras coisas desapareceram. A 100 metros do outro lado da terra de ninguém, a equipa finalmente encontra sinais das trincheiras alemãs.
Aqui na trincheira alemã podemos ver o estilo alemão. Estes apoios em A, os mesmos que nós fizemos, mas com pranchas pesadas de madeira, longitudinais. Isto é interessante porque podemos ver a profundidade. É de 75 centímetros a 1 metro de distância da superfície do chão. É muito mais baixo do que as trincheiras britânicas do outro lado da terra de ninguém. À superfície construíram essas enormes, monstruosas estruturas para que os britânicos se sentissem mais intimidados. É um processo de aprendizagem muito importante, este que estamos a fazer aqui. Excelente escavação. Com a evolução da guerra, os engenheiros tentaram transformar as trincheiras em fortalezas impermeáveis. Para ajudar, modificaram uma ferramenta agrícola familiar. No início da guerra, em frente a estas trincheiras, estaria simples arame farpado, em alguns casos apenas uma fileira. Isso dava-lhes uma sensação tremenda de segurança, apenas uma fila de arame. Mais tarde, na guerra, tínhamos redes extremamente densas. Podiam chegar até aqui, onde me encontro. É disto que estamos a falar. Isto é arame farpado da Primeira Guerra. É arame farpado mesmo, não do que se usa numa quinta. O arame farpado era apenas a primeira linha de defesa, por trás ficavam as trincheiras de fogo. Mas atrás, as trincheiras de apoio teriam tropas de reserva durante os ataques. Trincheiras de comunicação perpendicular ligavam as linhas entre si, permitindo a homens, mensageiros e munições passar de e para a frente. À medida que as trincheiras fortaleza se desenvolviam, nenhum dos lados se podia mexer. Este impasse ficou conhecido como cerco mútuo. Tentar penetrar a linha inimiga tornou-se quase suicídio. A equipa está prestes a encontrar armas desenhadas para esta nova estranha fase da guerra. Isto é a placa de um atirador furtivo. Também encontrarão soldados que morreram a lutar. Numa estreia histórica, arqueólogos estão a escavar duas trincheiras da linha da frente da Primeira Guerra Mundial, uma alemã e outra dos aliados. O dia 5 é o meio termo para a equipa. Bem, isto é um típico sobrevivente da Guerra das Trincheiras. É uma espingarda britânica Lee Enfield. Esta espingarda foi desenhada e desenvolvida no início do século XX e foi usada até à Segunda Guerra Mundial. Era essencial para as tropas da Commonwealth e britânicas que estavam aqui. É muito característica. Esta espingarda tem uma ponta redonda que é mesmo muito típica e podemos ver que aqui é onde a boca da arma estaria. Esta é a posição do fim do negócio, se quisermos. Isto é onde o gatilho estaria. Aqui é onde a culatra estaria. Esta é a forma como o soldado puxaria para carregar. A grande questão seria, o que é isto? Isto é um pouco invulgar, não é algo que se veja habitualmente nas espingardas Lee Enfield. É bem possível que isto represente o abrigo de um atirador furtivo. Mesmo numa fortaleza subterrânea, ninguém estava seguro. Era particularmente perigoso para soldados jovens ou recém-chegados à linha que nunca ali tinham estado. Há muitos relatos disso em que perguntavam, bem, onde é esta guerra? E colocavam a cabeça em cima do parapeito. O Pratt não tinha salvação, a cabeça dele estava despedaçada. Os pedaços do seu cérebro faziam uma piscina debaixo dele, mas ele recusava-se a morrer. O velho cabo Welch ficou com ele, segurando o seu corpo e braços enquanto eles se contorciam e lutavam sem convicção, enquanto ele jazia.
Passaram 2 horas até que morresse, a voz sussurrando, baixa e seca, uma morte adequada ao escritor mais sedento de sangue, o oficial britânico John Carrington. E quando se ouvem relatos de que estava tudo calmo na frente ocidental, frequentemente haviam tragédias individuais destas, já que as pessoas que ultrapassavam a linha da frente eram atingidas pelas espingardas fixas. A cada mês, 30 mil homens morriam na frente ocidental, sem nenhuma batalha ter tido lugar. Os oficiais militares aceitavam este número, chamando-lhe perda natural. De ambos os lados, os atiradores furtivos eram uma ameaça constante. Os alemães estão a uma distância de 120 metros. Para um atirador furtivo com mira telescópica, isso não é nada. 400 metros não são nada. Eles conseguiam furar a testa de alguém a 600 metros. Estes eram os melhores atiradores. Para matar, bastava um único disparo. Escavando mais profundamente na história da guerra, a equipa encontra um dos truques do ofício do atirador furtivo. Essa é a placa de um atirador furtivo. Normalmente não fica assente no chão assim, ficaria no parapeito britânico. Há um furo no meio e é onde teria colocado a sua espingarda para atirar a qualquer movimento na linha alemã, do outro lado da terra de ninguém. Esta pequena característica peculiar em cima é, na verdade, uma janela. Fechava-a quando acabasse de disparar. De outra forma, o inimigo poderia ver uma pequena fonte de luz através dela. Olhando para esta placa, podemos ver que ela tem uns bons 2,5 cm de espessura de aço sólido e que foi desenhada especificamente para deter uma bala alemã, para que os atiradores furtivos britânicos estivessem seguros atrás da sua placa. No entanto, eles desenvolveram outros métodos para perfurar as placas. E não era com balas perfurantes, mas simplesmente virando a bala no cartucho, de forma a que o lado que tem a ponta esteja dentro da bala e o lado que está a ser disparado seja o arredondado. É britânico, por isso estava a ser disparado contra as linhas alemãs. Estas são muito raras. A razão pela qual são raras é porque elas são feitas pelos próprios soldados e não por fabrico normal. Na verdade, até podem ir contra os regulamentos de guerra. Isto atingiria com tanta energia que provavelmente não perfurava a placa, mas o que fazia era desintegrar pequenos pedaços de aço da parte traseira da placa do atirador atingindo-o com fragmentos de aço no rosto. Com o tempo, eles encontraram outros métodos de lidar com os atiradores furtivos, e este era um dos mais populares. Foi concebido pelos engenheiros reais. Na verdade, eles desenharam uma cabeça falsa que era bastante sólida. Quando a bala de um atirador furtivo alemão perfurava a cabeça, abria um buraco estreito. Traziam a cabeça para baixo e colocavam um periscópio no buraco e levantavam de novo a cabeça, exatamente à mesma distância. Olhavam através do periscópio, o que levaria a olhar diretamente para o local onde o atirador inimigo tinha disparado. E como resposta, ele não iria receber um tiro, mas sim um morteiro de trincheira. Os morteiros de trincheira ou artilharia esmagavam-nos, extinguia-os literalmente. Os métodos para encontrar e destruir os atiradores inimigos evoluíram, e o número de mortes por atiradores furtivos caiu a pique. Os arqueólogos acabaram de encontrar aqui os primeiros sinais de restos humanos. Isto vai demorar mais a escavar, porque tem de ser feito de uma forma quase forense. Encontrar restos humanos em campos de batalha possivelmente é agora levado mais a sério do que alguma vez foi.
Os ossos são encontrados 2 metros à frente da trincheira britânica. A arqueóloga Janiek de Graça é responsável por desenterrar os restos. Isto é uma parte da perna dele. Isto é a pelvis que temos aqui e provavelmente a outra perna. Não temos sinais do seu crânio, mas podemos perguntar se vai haver um crânio. Os achados desencadeiam um protocolo rigoroso e a primeira coisa a ser feita é descobrir o que matou este homem. O primeiro suspeito é o fogo de artilharia, uma das maiores causas de morte durante a guerra. A mutilação e a agonia por que estes homens passaram, particularmente devido a fragmentos de bala que os podiam rasgar ao meio. Os destroços de aço da cápsula poderiam perfeitamente arrancar-lhes um braço, a cabeça ou cortá-los ao meio, esquartejá-los em pedaços. Enquanto Janiek remove 90 anos de lama, um novo mistério nasce. O problema agora é saber se estamos a lidar com um esqueleto ou vários esqueletos. Por que terão enterrado estes homens mesmo à frente da trincheira britânica? A resposta abrirá um dos capítulos mais horrendos da história da Guerra das Trincheiras. É o dia 5 e na caça às pistas da Primeira Guerra Mundial, os arqueólogos da linha da frente britânica descobriram restos humanos. Mas enquanto Janiek de Graça desenterra o esqueleto, faz uma descoberta notável. Limpámos o local um pouco mais e tivemos que mudar a nossa teoria um pouco. Não temos um esqueleto nem 2, agora temos 3 esqueletos. Os restos não estão numa trincheira, mas sim em frente a uma. Também descobrimos que esses esqueletos estão por cima de um buraco de uma granada. A maioria dos cadáveres são encontrados nos buracos provocados pelos rebentamentos e não nas trincheiras, até porque as trincheiras tinham que estar livres porque eles precisavam delas. As linhas das trincheiras expandiam-se. Claro, tinham que se expandir. Certamente não seria estranho estar a escavar uma trincheira e esbarrar com algo similar ao que encontramos aqui. Um buraco de um rebentamento que era usado como uma enorme sepultura. Durante a batalha era difícil criar cemitérios. O simples ato de expandir a trincheira poderia levar a descobertas horríveis. Debaixo de fogo, os cadáveres não podiam ser convenientemente removidos. Era uma tarefa muito penosa. Mas os soldados continuavam a escavar e os cadáveres eram sepultados na lama novamente. "90 anos depois, a equipa tem de descobrir a causa da morte. O que se passa é que chamamos a nossa antropóloga física, ela vem cá e olha para o esqueleto. Eles estão muito bem preservados, sim. É por causa do ambiente do solo. Ela consegue determinar a idade do esqueleto e ver se ele tem alguma doença. Às vezes ela consegue olhar para as pernas e ver se trata de um soldado de cavalaria ou não. Às vezes temos rapazes jovens de 18 a 20 anos de idade. Mas eu tenho a impressão de que este homem é mais velho. Mas ainda é cedo. Também encontramos 2 botões aqui. Se olharmos para os botões, podemos ver. É muito difícil de ver, mas se limparmos um pouco, vemos uma chama num dos botões. A chama é típica dos uniformes franceses.
Isto pode dizer-nos algo sobre a nacionalidade da pessoa que aqui se encontra. Pensamos que é um soldado francês. Este rapaz, este homem, tinha a sua mão bem colocada. A sua mão esquerda estava na pelvis. O que nos dá a impressão de que ele foi colocado nessa posição. Não caiu assim por acaso. Os botões franceses, os 3 corpos, o enterro propositado, os indícios sugerem uma explicação arrepiante do que se passou aqui. Os antropólogos e os arqueólogos acreditam que, pela forma como esses 3 soldados estão posicionados, foram vítimas do primeiro ataque de nuvens de gás da guerra. Na primavera de 1915, as tropas francesas mantinham a linha da frente, a 3,5 km a leste do local onde os arqueólogos estão a cavar agora. Mas na noite do dia 22 de abril as linhas iriam mudar. O gás foi libertado por trás da linha alemã à nossa direita, mais ou menos 3,5 km de distância, perto de Langemarck. E o que eles precisavam para aquele gás era de vento norte e ele demorou muito tempo a chegar. Mas eles receberam o vento norte na noite de 22 de abril de 1915. Eles tinham tubos até à terra de ninguém, aos quais tiravam a tampa, libertando o gás. Eles libertaram 40.000 cilindros. O gás veio a rastejar pelo campo numa espécie de neblina azul esverdeada. Mais pesado que o ar, o gás de cloro afundou-se dentro das trincheiras dos aliados. Esta área estava ocupada pelas tropas francesas da Argélia na altura. Eles não sabiam o que era aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. Aquilo atravessou estes campos e surpreendeu, aterrorizou e matou as tropas francesas da Argélia. Em alguns minutos, centenas morreram. Outros abandonaram os seus postos aterrorizados. Uma secção inteira da linha aliada quebrou e fugiu. Os oficiais britânicos ficaram chocados ao ver as tropas coloniais a retirar. Em vão, ordenaram aos soldados que regressassem à frente. Mas lentamente perceberam que estavam a lutar contra um novo tipo de arma aterradora. Se respirarmos uma dose grande, ela vai para dentro dos pulmões e destrói o sistema nervoso a partir de dentro. E o que realmente acontece é que nos afogamos por dentro. Os pulmões enchem-se de líquido e afogamos-nos sem estarmos debaixo de água. Uma forma horrível de morrer. Numa frente de mais de 6,5 km, 168 toneladas de gás de cloro foram libertadas, fazendo estragos massivos na linha dos aliados. Usando máscaras primitivas, os alemães atacavam enquanto as tropas canadianas corriam para preencher o vazio. 2.000 canadianos morreram ao travar o avanço e a linha da frente recuou quase 3 km. E este é o local preciso onde o ataque alemão teve lugar. Desde aquele dia, em maio de 1915, até 31 de julho de 1917, pouco mais de 2 anos, estas linhas mantiveram-se fixas. Não havia movimento nem de 1 milímetro. Quando a batalha acabou, os corpos de centenas de militares coloniais franceses foram recuperados e enterrados em crateras de rebentamento perto da nova linha da frente dos aliados. A tentativa alemã de gasear o inimigo e conquistar Ypres tinha falhado. Ambos os lados estavam agora no impasse. Mas para alguns soldados caídos, a batalha não tinha ainda terminado.
Agora, eles têm finalmente uma possibilidade de ir para casa. A equipa de arqueólogos sente uma obrigação para com os soldados que encontrou. Não estamos a lidar com esqueletos, mas sim com pessoas reais. E isso faz com que valha a pena retirá-los para que possam ter um enterro digno, por fim. Os nomes destes soldados ainda não são conhecidos, mas graças à equipa de arqueólogos, eles podem ser devolvidos ao exército francês, juntando-se às fileiras de milhares de homens que deram a sua vida para defender as trincheiras dos campos da Flandres. Para que as honras devidas sejam prestadas, são tratados com todo o respeito, desde que são encontrados até ao momento em que são enterrados. Os cadáveres são preparados para o repatriamento e a equipa retoma o trabalho escavando as profundezas das trincheiras. Irão encontrar vestígios de novas estratégias desesperadas para tentar romper as linhas. As invasões das trincheiras eram consideradas como tendo um custo absurdo, pois havia sempre baixas e mortes. Ambos os lados sabiam que para ganhar a guerra teriam de encontrar uma forma de acabar com o impasse. Os arqueólogos brevemente irão descobrir como ambos os lados tentaram novos e aterrorizantes métodos de destruir o inimigo. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.